Ok, minha gente, 11 horas e 10 minutos para você que está aí à tarde com a gente, nessa sexta-feira de um final de semana com muitas coisas acontecendo. Então, você vai ficar com a gente aqui politicamente essa semana, então, foi muita coisa acontecendo. Obrigado, pessoal da noite também. E o Vanderlei veio para explicar para a gente. Nós vamos começar falando do vereador Gustavo Simas, né, que deixa de ser vereador, foi cassado pelo TRE. Vanderlei vai explicar isso para a gente. Quem poderia ter entrado e quem entrou. Vanderlei. Olá. Tranquilo, Érico. Aconteceu o que era para acontecer, né? Desde o início, o que já tinha acontecido, né? Antes da posse, né? depois da diplomação, antes da posse ainda, a juíza da comarca extinguiu os votos da nominada do PSL e daria, naturalmente, naquele momento ali, o mandato ao primeiro suplente, ao segundo mais votado do Democracia Cristã, que era o Sérgio Mauro. Era o Sérgio Mauro. Agora, por que a juíza extinguiu os votos do PSL? O que, na verdade, em princípio, parece que é apenas a questão da candidatura da Adriana Cauticano. Que ela tinha um problema lá, o nome dela entrou naquele grupo de possíveis candidatos, começaram a correr atrás dos documentos, e ela tinha uma exigência por não ter votado na última eleição. Era uma coisa, multa de R$3 que tinha que pagar. E aí, quando ela ainda estava predisposta a ser candidata, naquela arrumação de nominata, e aí vazou na internet que ela era ficha suja, aí confunde as coisas, né? O ladrão que rouba milhão é o mesmo, o crime, o ficha suja é o mesmo de quem não vai votar, por algum motivo não foi votar naquele dia. Então, ela ficou muito magoada com isso e desistiu da candidatura, e também naquele momento ali, o PSL tinha dado uma rasteira no Celso, trouxe o Celso para dentro do partido para ser candidato, e depois não deu a vaga a ele. O Celso podia ter sido candidato na eleição passada e não foi porque o partido não deu a vaga. O partido preferiu fazer um arranjo lá na candidatura do Luiz Ribeiro em troca de alguma coisa, já que o Luiz Ribeiro seria o virtual ganhador daquela eleição, ou tinha grande possibilidade de ganhar aquela eleição. Então, ela, magoada com essa questão de ter vazado essa coisa, de ter sido exposta, né, e também pelo partido ter dado uma volta no Celso, volta. Como é que você pode abrir mão de uma candidatura própria, mesmo que não seja para não ganhar, em troca de apoiar outra candidatura em função de alguma vantagem, né? Esse PSL, ainda bem que acabou essa encrenca, e até mudou de nome, de tão ruim que era essa legenda, né? Agora mudou para outro nome aí. Então, aquilo ali levou ela a desistir. Então, ela informou que não era candidata mais. Mas, como eles tinham um problema lá com quantidade de mulheres, para poder ter a quantidade de homens que precisava, eles insistiram, deixaram o nome dela por lá, como se ela ainda fosse candidata. Deixa isso aí que ninguém vai saber mesmo. E ela foi, então, foi obrigada a ir em juízo e dizer que não era candidata. O que acontece hoje? O PSL concorreu com 16 candidatos homens e 6 mulheres. A proporção de 3 candidatos, de 3 mulheres para cada 7 homens. Então, se ele tem 6 mulheres apenas, ele só podia concorrer com 14 candidatos, homens. Uhum. Com a Adriana, faria 7 mulheres, ia para 21. Ia para 16, né? 16 homens, 17 homens. Então, ele poderia ter concorrido com 17 homens se a Adriana tivesse. Mas o PSL estava com dificuldade até de homens. Então, ficou apenas com 16 homens e 6 mulheres, 20 candidatos. 22 candidatos. O problema todo é que ele, no momento que perdeu a Adriana, pela conta de 3 mulheres para cada 7 homens, não podia ter os 16. Ele tinha que tirar 2 da nominata. E não tiveram a coragem de tirar esses 2 e insistiram. Então, nesse momento, aí ocorreu a fraude à cota de gênero. Só que, para resolver essa questão da fraude, para resolver a questão da candidatura dela, eles vieram cometendo diversos outros erros. Inseriram o nome dela no RC, assinaram por ela, porque ela já não era candidata. Ainda assim, eles assinaram. Depois, gastaram dinheiro que seria destinado a ela fazer a candidatura com as candidaturas masculinas do partido. Né? E, para completar, como precisava desse voto, apresentaram a prestação de contas dela sem ela saber. Ou seja, supõe que ela gastou tantos mil reais, acho que foi R$3.000,
que foi o dinheiro usado nas coisas. Fizeram vários crimes, entendeu? Sendo que o crime mais forte, nesse caso, é o da cota de gênero, porque a lei é clara. Para cada 7 homens, 3 mulheres. Né? Você tem a proporção de 30% feminino. Entendeu? Não necessariamente feminino. Pode ser também 70% homem, 70% mulher e 30% homem, se algum partido conseguir essa proeza. Porque as mulheres, naturalmente, a questão política do Brasil, essa coisa da mulher votar e ser votada é bem recente, então se tem muito costume das mulheres irem para a política. Né? E eu nem vejo tanta diferença, porque as mulheres são tão ruins quanto os homens. Eu não vejo grande diferença nos mandatos das mulheres que nos mandatos dos homens. Você tem mulheres eficientes, muito boas de política, né, e que têm mandatos muito positivos, e tem mulheres que não prestam para nada, são tão piores que esses G10 da vida aí. Então, vocês não têm essa... Bom, aí com isso, aí o PSL perde seus votos e entraria o Sérgio Mauro. Porque naquele momento ali, o partido que fez voto suficiente para fazer mais um vereador era o Democracia Cristã, o DC. Porque, naquele momento, os votos do Tonhão Demolição não estavam valendo. Então, aqueles 250 votos, quando valeram os 250 votos do Tonhão, o PP passou a ter mais um pouquinho de voto, 50 e poucos votos a mais que o DC, então a vaga passou a ser do DC. E essa questão do Tonhão é bem complicada também, porque... Passou a ser do PP. Passou a ser do PP. Deixou de ser do DC. Aí seria o André do Gás. Seria o André do Gás. Nesse momento, o PP já vinha com alguns rolos de candidatura ao longo da campanha. Já foi tornado os votos perdidos, o voto do Paulo Carvalho, o voto do Teixeira e, por fim, os votos do Tonhão. E o advogado do partido, na época o Newton Canto, conseguiu reverter esses votos do Teixeira, passa a valer. Depois passou a valer os votos do Paulinho. E, no final, para completar, passaram a valer os votos do Tonhão, numa disputa bem grande, porque aí já havia interesse. O candidato não queria mais os votos, o Tonhão ficou chateado com esse negócio, não quis mais os votos, foi preciso um certo empenho em Brasília para conseguir validar esses votos do PP. Então, a cadeira é do PP, do segundo mais votado do PP, no caso, o André do Gás. E o Gustavo Simas, que, na verdade, não era para ter sido vereador um dia, porque ele tinha sido condenado antes da posse, né? Tanto que já se deu como quase certo. Lembra de uma quinta ou sexta-feira, né? Quando houve a posse ali, não poderia, cancelaram os votos, e a juíza aqui... a juíza deu uma decisão muito correta, mas por conta de um trabalho muito bem feito de pesquisa e do processo do Ministério Público. O Rodrigo Molinaro, que é um professor de direito, ele tem um grande conhecimento dessa questão eleitoral, que atua em Teresópolis, ele fez um levantamento e pontuou muito bem os erros cometidos pelo PSL e os motivos que deram base a essa decisão da juíza doutora Vânia da Comarca. Então, ou seja, o que o tribunal fez ontem, por 7-0, com o posicionamento de cada um desembargador eleitoral, todos eles enaltecendo pontos de que não havia como ser diferente o resultado, né? Tudo isso se baseia na decisão de confirmar a decisão. Então, não se criou ontem no tribunal nada diferente do que havia, apenas confirmou a decisão da primeira instância. Ainda tem direito a recurso? No Brasil sempre tem, né? Sempre tem, né? Esses casos você tem direito a 2 recursos, né, que são os embargos de declaração e o recurso especial ao TSE. Bom, o embargo de declaração, ele é feito ao próprio tribunal e julga o próprio julgador. Então, vai ser a própria Cátia Junqueira, que foi a relatora desse caso, que vai possivelmente julgar esse embargo de declaração. No embargo de declaração, é um recurso mesmo que para ganhar ali alguns 2 semanas, um mês, porque ele tem 5 dias a partir da publicação do acórdão para você, para fazer a audiência. Então, é muito rápido. E você não pode apresentar elemento novo. É só dizer, mas eu não concordei com eu ter sido condenado por fraude. Pode ter sido por farsa. Ou seja, você tem que achar... É um jogo de palavras apenas, e ele é apenas procrastinatório. Não tem... você pode olhar os embargos de declaração, não se consegue nada com isso, a não ser mais uns 20 dias, um mês, no cumprimento da sentença.
Mas, ainda assim, com a perda do embargo de declaração, junto com ele, ao mesmo tempo, agora a partir do acórdão, você faz o recurso especial, que o tribunal apenas encaminha para o TSE. E tem casos do tribunal no Rio demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para mandar esse recurso para Brasília. Então, ou seja, não tem diferente do embargo de declaração, que tem um prazo curto para julgar, para decidir. O embargo o recurso especial, não. Ele, às vezes, demora para subir, às vezes ele some. É incrível isso. Nós temos um caso aqui de um político que, caçado, ficou um tempão, e não é o Tricano não, tá? Um outro político enrolado da cidade aqui na Justiça. Sumiu o processo. O processo dele sumiu, cara. Eu não tem como, esse recurso, o recurso que sumiu. E, nesse caso, ele conseguiu se beneficiar daquele prazo também. Não é o caso desse, porque o recurso especial não permite que a sentença não seja cumprida. Você acha que o Gustavo vai entrar com esse recurso? Eu acho que o vereador Gustavo Simas, ele deveria, nesse momento, chegar a falar para a população, pessoal, é o seguinte, fui cassado por isso, agora eu venho candidato na próxima eleição. E fica quieto. Não é bem assim, porque ele está inelegível. Aí ele fica inelegível? Essa fraude, ela talvez não fique inelegível para essa a tempo, porque ele vai ter que ser provocado. Essa inelegibilidade, a partir da condenação, vai ter que ser provocada. Então, essa fraude à cota de gênero, porque ele faz parte do PSL, do partido. Ele, vereador que obteve o mandato, ele estava enrolado na farsa pela candidatura laranja. Está claro no processo isso. Né? Ele faz... Tanto que ontem o advogado do DC deixou muito claro o seguinte, que ele participou de intimidação à Adriana, fez oferta de coisas para ela, tudo isso está no processo. Ou seja, isso aí é crime. Tá? Então, isso vai ser agora motivo de um apenso a esse processo, que é a inexigibilidade. Então, isso, eu não sei se para essa eleição, justiça no Brasil é sempre complicado, tudo pode acontecer, mas é possível que ele tenha dificuldade já para essa candidatura já próxima de se manter candidato em função dos resultados, né, dos restos, das sobras dessa campanha. Perfeito. Então, a gente já sabe que o próximo vereador será o André do Gás. Isso deve acontecer mais uns 2 meses, eu acredito que até julho, né? Isso em menos de 10 dias é publicado o acórdão, conta mais 5 dias, que o acórdão não é imediato, tem mais 5 dias para se fazer o recurso, e feito o recurso, é na sessão seguinte que vai ser julgado o embargo de declaração, porque é apenas um pedido de revisão da sentença. Mas não é uma sentença que deixou dúvidas. Todos os 7 desembargadores foram muito claros. Não só concordaram com o relator, como apresentaram elementos de confirmação dos equívocos que foi cometido. Essa coisa de política não é para amadores. E um bando de amadores foi se meter a fazer política na eleição passada e tomando conta de partidos, e deu no que deu. Vanderlei, sai o secretário de Turismo, entra uma secretária de Teresópolis, que é uma pessoa muito conhecida. Sai o secretário de Saúde, Antônio, e entra a doutora Clarissa, que também é de Teresópolis e bastante conhecida. Essa queda do secretário turista aí, na Secretaria de Turismo, nem era para ter acontecido, né? Porque não tem cabimento você ter tantos valores na cidade de pessoas que entendem a cidade e você trazer um secretário forasteiro, né? Então, ele veio para a cidade, já com certa limitação, ele era subsecretário em outro município e tinha algum entendimento daquele linguajar das demandas do turismo, conversa com o restaurante, com o hotel e tal, e aqui ele tentou entender. Só que cada cidade tem sua característica. Teresópolis é bem diferente de Nova Friburgo e bem diferente de Petrópolis. São 3 públicos de turistas diferentes. Embora todos eles busquem pousada, busquem atrativos, você vai ter referências de visitação, de relação com hotéis, com restaurantes em Friburgo, diferente de Teresópolis e diferente de Petrópolis, até pela característica do tipo de turismo que acontece nesses 3 municípios. E ele aqui não conseguiu andar, né? Teve dificuldades aqui. Parece que eu não conhecia, ele deu entrevista aqui na TV algumas vezes, ele é muito bom de lidar, uma pessoa culta, preparada nesses cursos de coaching também, né? Excelente dia toda hora, essa conversa torta que engana e esconde, é uma blindagem que o camarada faz. Então, essa preparação dele também é questionável. E ele, principal, ele não tinha conhecimento nenhum da cidade. Tinha um domínio do palavreado, do turismo, mas não tinha conhecimento da cidade. E agora o prefeito fez o que poderia ter feito desde o início do mandato.
colocar uma pessoa de Teresópolis para ficar à frente. E escolheu bem, a Beth Mazzi, ela é do restaurante Manjericão, ela tem um relacionamento, ela é empenhada, está sempre envolvida nessas coisas, que essas coisas são desgastantes, de se envolver em briga que é coletiva, né? Então, ela está sempre participando, sempre dando entrevistas, sempre buscando soluções para melhorar o turismo em si, né? Não apenas o turismo para o restaurante dela, para o negócio dela, né? Ela está sempre brigando pelas demandas da cidade e ela certamente que ela vai sem dúvida, ser uma secretária muito melhor, mesmo que não seja excelente, vai ser uma secretária muito melhor que esse que sai, ou que até mesmo que outros que já estiveram por aí. Porque ela domina não a questão do discurso, ela não domina apenas o excelente dia, ela domina também a relação. Ela conhece todo mundo de todos os restaurantes, ela conhece todos os hotéis, ela conhece as pessoas com quem ela precisa se relacionar, ela conhece as entidades, as instituições, conhece os veículos de imprensa, conhece a importância de cada um na cidade, coisa que o prefeito procura desconhecer. Você, numa cidade, você não é dono dela quando vira prefeito, você não é dono de um setor quando vira secretário. Você chega lá, você tem que entender esse entorno e fazer parte desse contexto. Você tem que entender a importância também do contexto. E ela, como ela já se relaciona com esse mecanismo do turismo, ela vai conseguir se relacionar muito bem à frente da pasta. Eu não tenho dúvida, não. Até porque ela já faz isso, mesmo sem ter sido antes de ser secretária. Né? Perfeito. E a troca do Antônio era necessário, porque era um vício já. Ele já veio de governos passados, né? Vanderlei, só um minutinho. O Alex, pede ao pessoal para subir. Ok? A troca do Antônio. Era necessário, né? Já cansou, né? Depois, eu acho que o Antônio perdeu o encantamento pela secretaria. É muito tempo, é muitos problemas, passou pela pandemia, ele já vem de um governo passado, né? Ele tem que reimplantar o modelo, porque quando o Vinícius entrou, trouxe um secretário do Rio que não durou um mês, né? E teve que pegar o secretário do Tricano já para ficar na pasta ali, e todos aqueles vícios que já havia e que a gente questionava na saúde, de arranjos, de parcerias esdrúxulas, de gente que não tem nada a ver com a coisa pública, se metendo na coisa pública, tudo isso se manteve esse tempo todo. E aí isso, num certo momento, passou a ser o objetivo da secretaria. Atender os interesses dos apaniguados e daquelas pessoas que estavam ali no entorno da secretaria, no entorno da UPA, passou a ser a função da Secretaria de Saúde. Então, se essa médica que assume agora, ela já tem uma experiência ela não é aquela pessoa novata que vai assumir uma pasta pela primeira vez, ela já passou por cargo de comando, já tem uma noção de como funciona trabalhar com gente, né, trabalhar com equipe, pode ser que ela venha, assim, ser uma escolha interessante para a secretaria. Doutora Esperar para ver. Clarissa, ela já, apesar de ser nova, mas ela já está aposentada e é médica. Não necessariamente você tem que ter um médico à frente da pasta da Secretaria de Saúde, mas ela é médica, uma pessoa muito conceituada aqui em Teresópolis e só tem que dar certo, tem tudo para dar certo. Está faltando gente para cair ainda, tá? Hã? Eram 4 secretários que iam cair. Você acha que cai mais 2? Eram 4, caíram 2, então tem 2 aí estão se arranjando, se equilibrando para continuar ou se equilibrando para não sair. É por aí. Perfeito, Vanderlei. Isso tudo no Jornal de Amanhã. Certamente. Que não sei nem como é que vai ser feito isso ainda, porque isso é compromisso para de tarde. Edição de amanhã do Jornal Diário. Vanderlei, muito obrigado pela tua participação. Agora vem a Xamã, que vem falar sobre terapias, né? Terapias, e vem falar também sobre um assunto extremamente polêmico, cannabis, que é o derivado, que é o produto que vai para a maconha, né? Mas nada a ver com maconha. Cannabis é o nosso papo a seguir com a Xamã. A gente volta já.